pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje talvez eu tenha vindo aqui no canal pra falar a teoria que eu mais acredito que vai acontecer de todas. No caso, obviamente, estou falando de teorias que envolvem Stranger Things, tá bom? Caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e deixa um like. A gente fala aqui de Stranger Things, obviamente, mas também fala de muitas outras séries, coisas que envolvem cinema, sério, muito legal. Então, se você é novo aqui na área, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. E vamos lá que hoje a gente não pode perder tempo, porque a teoria aqui vai ser cabulosa, vocês não têm ideia. Tudo começou quando eu estava numa bela madrugada falando com uma amiga minha, a Ana. Beijo, Ana, se você está vendo esse vídeo. Eu estava lá falando com a minha amiga Ana e a gente começou a falar, obviamente, de Stranger Things. Mais especificamente de coisas que ficam em aberto em Stranger Things e nunca é respondido. Aquelas coisinhas que, tipo, a cada 100 fãs tem 3 que param pra pensar sobre, sabe? No meio dessa conversa toda, eu e a Ana começou a ter umas paranoia em conjunto, sabe? Meio que fazendo uma teoria ao mesmo tempo. Então eu já queria deixar claro que tudo que você vai ouvir nesse vídeo aqui de hoje não é exclusivo meu, tá? O que eu vou falar hoje envolve o Hopper e também o Dr. Brenner. Sim, eu vou falar do Brenner hoje aqui no canal. O foco maior vai ser ele, só que o Hopper aqui é essencial e vocês já vão entender por quê. O que você pensaria se eu dissesse pra você que o Hopper sabe que o Brenner está vivo e ele não falou pra ninguém? Você consegue imaginar um cenário desse? Você consegue imaginar o que a Eleven faria, por exemplo? Porque não é segredo pra ninguém que o Dr. Brenner é talvez o maior inimigo de Stranger Things. Tem muita gente que fala, não, o Mind Flayer, o Demogorgon. Das coisas que a Eleven pode enfrentar, a que ela teria mais dificuldade é o Brenner. Porque essa menina cresceu num laboratório com esse cara, né, com esse Dr. Martin Brenner, que fez ela acreditar a vida toda que ele era o pai dela, e ainda por cima submetendo ela a vários tipos de experimento, vários tipos de abuso. O negócio era tão feio que na primeira temporada a gente vê que a Eleven tem dificuldade pra falar coisas, né? Ela não trabalhou essas habilidades sociais dela tão bem. Isso porque ela cresceu num laboratório. E o Brenner é um trauma que ela nunca enfrentou e ainda por cima tem muito medo dele. Mas basicamente o que você precisa saber é que a Eleven, ela tem que enfrentar esse trauma em algum momento pra ela finalmente conseguir ser feliz, gente. Porque isso é uma parte muito pesada da vida dela que ela não superou ainda, ela tem medo, é por isso que ela nunca procurou o Brenner. Sabe aquela habilidade que ela tem dela achar pessoas? Ela nunca nem tentou procurar o Brenner porque ela tem medo do que ela pode encontrar. You're not real. All this time, and you haven't looked for me. Why? Because you thought I was dead? Or because you were afraid of what you might find? Esse é o nível de medo da pessoa, entendeu? Então se de repente a gente ficasse sabendo que o Hopper sabia o tempo todo que o Brenner estava vivo e ainda por cima escondeu da Eleven, olha o tipo de dramão que ia se formar. E a teoria de hoje é justamente sobre isso. Eu vou mostrar pra você que tem altas chances do Hopper saber exatamente o que aconteceu com o Brenner, dele saber que esse cara tá vivo e ele propositalmente não falou pra Eleven. E pra facilitar eu vou colocar as coisas numa ordem cronológica aqui. Eu vou dar um contexto de maneira cronológica pra você não se perder. Na primeira temporada de Stranger Things aconteceram duas coisas que teve muita gente que nunca sequer se perguntou direito o porquê que essas coisas aconteceram ou não sabem explicar o porquê que teve aquela cena. Antes de tudo, vamos lembrar aqui que lá na primeira temporada, quando finalmente descobriram onde o Will estava, o Hopper e a Joyce acabaram indo lá no laboratório e acabou rolando uma conversa entre o Hopper e o Brenner. Nessa conversa, o Hopper literalmente entrega a posição da Eleven, fala onde é que ela tá. Tell you where your little science experiment is. O Hopper falou pro Brenner onde a menina tava, entregou a posição dela, em troca dele deixar o Hopper e a Joyce entrarem no mundo invertido pra salvar o Will. Então sim, se você nunca tinha parado pra refletir sobre isso, o Hopper entregou a Eleven pro Brenner na primeira temporada. E é claro também que o Brenner garantiu que o Hopper e a Joyce e todos os outros envolvidos com essa história não poderiam falar nada sobre as atitudes do governo, nem nada do tipo, não pode falar do laboratório dos experimentos, mundo invertido, pra ninguém. Isso é assunto top secreto, você não pode falar pra ninguém. E essa ideia é demonstrada várias vezes nas temporadas de Stranger Things, tem numa conversa da Joyce com o Bob até. They're gonna make you do the same, I'm sure. Yeah, whatever.
What kind of documents? Confidentiality, official form saying like nothing ever happened. Então faz sentido esse acordo do Hopper e do Brenner, né? São duas coisas ali que não podia sair daquela salinha. Feito esse acordo, a gente vê uma cena do Brenner saindo do laboratório enquanto o Hopper e a Joyce se preparam para entrar no mundo invertido. E é muito importante você notar o carro. Gente, presta atenção nesse carro. Isso vai ser muito importante. Olha como é que é o carro da galera do governo. Principalmente, vamos dar em foco aqui o carro do Brenner, o carro que ele está, que é dele. Aqui tem uma imagem da placa do carro do Brenner, só pra você ter uma ideia. Vai, anota aí em algum lugar, ou então printa e deixa do lado do vídeo, qualquer coisa assim, porque isso vai ser muito relevante, tá? E vocês vão ficar doidos com as coisas que vão ser ditas aqui no vídeo. Finalmente, o Brenner chega lá no ginásio da escola e acontece todas aquelas coisas que a gente viu na primeira temporada, mas o foco aqui é, obviamente, ele sendo pego pelo Demogorgon. Muita gente interpreta que o cara morreu nessa cena, só que aí eu faço a pergunta pra vocês. Se morreu, por que que não mostrou? Por que que não mostrou o corpo dele? Porque assim, se você considerar que o Demogorgon pulando nas pessoas, a pessoa já morre, então o Jonathan morreu lá na casa dele, né? Porque o Demogorgon também pulou no Jonathan e não matou logo em seguida. É sempre bom a gente lembrar. Mas aí, depois daquele sacrifício da Eleven, né, dela ir parar no mundo invertido ali, tentando destruir o Demogorgon, o Will finalmente é levado pro hospital depois que o Hopper e a Joyce salvam ele lá. E aí, depois de alguns minutos, a Eleven sai do mundo invertido, né, a gente vê essa cena. Tudo isso que eu tô falando é só um pequeno recap pra vocês não se perderem na história. E depois, por ordem cronológica, a gente teria as investigações lá na casa do Mike. Vocês se lembram disso? Que o pessoal do governo foi até a casa do Mike e tentou retirar informações, procurou a Eleven lá, eles estavam claramente ali procurando a menina que tinha desaparecido, eles não sabiam onde é que tava. Só que aí, em determinado momento, a gente tem aquela cena que o Mike olha pra janela, né, e ele vê a Eleven lá, encarando ele. O Mike começa a achar que ele tá louco, né, por isso que durante a segunda temporada inteira ele fica ligando pra Eleven, porque ele acredita que ele viu ela nesse dia, né. Só que depois que isso tudo acontece, a galera do governo sai da casa dos Wheeler e começa a procurar em volta, né, procurando a Eleven. Em determinado momento, a câmera se afasta e a gente consegue ver o carro das pessoas do governo que estão ali. Carro esse que é igual o do Brenner, né? Olha só a imagem de comparação aqui, é o mesmo carro, é o mesmo modelo, pelo menos. Temos o mesmo modelo em ambos cenários, o que faz sentido porque é todo mundo do governo, né? O Brenner é do governo, então faz pleno sentido. Depois dessas investigações rolarem, né, os nossos personagens todos foram até o hospital, porque o Will tava lá, lembra? Que o Will foi salvo, então ele tava lá no hospital. A gente vê todo mundo naquela sala de espera e tudo mais, e beleza, a galera tá lá vendo o Will. Só que em determinado momento, o Hopper sai do hospital, né? Ele vai embora ou qualquer coisa assim, ele sai pra fumar, pelo menos, né? Que é o que ele faz. Eis que chega o primeiro detalhe que muita gente se esqueceu de perguntar o porquê que aconteceu. Um carro se aproxima do Hopper, um carro que, por acaso, é o mesmo modelo do carro do governo. E aí o Hopper parece saber exatamente do que aquilo se trata, né? Ele percebe que é do governo, joga o cigarro fora e entra dentro do carro. E é nesse momento que a gente vê um close na placa do carro onde o Hopper acabou de entrar. Por que que eles fizeram esse close, esse destaque na placa? Você se lembra muito bem de quem era essa placa desse carro? Desse carro específico? Pois é, gente. É a placa do carro do Brenner. Mas Miss, pode ser só o mesmo modelo, só usaram o mesmo carro. Por que que mostraram essa mesma placa duas vezes pra gente? Uma vez foi muito rápida, né? E outra deram um close só pra isso. Gente, isso não pode significar nada, sabe? Se deram um close é porque tem alguma coisa. Depois disso tudo, a gente vê aquela mensagem de um mês depois e acontece uma outra coisa que também eu nunca vi ninguém se perguntar sobre como é que isso foi possível. Porque a gente vê todo mundo comemorando o Natal, né? Um mês depois que o Hopper supostamente entrou no carro do Brenner, e a gente vê ele indo até a floresta num ponto específico e deixando waffles ali dentro da caixinha. Você já se perguntou como é que o Hopper sabia exatamente que a Eleven estava naquele ponto? Vocês já viram o tamanho da
da floresta Markwood de Stranger Things, como é que o Hopper sabia que ela tava exatamente naquele ponto? Curiosamente, um mês depois que ele encontrou o Brenner. Como que o Hopper sabia dessa informação? O que o Hopper falou naquele carro do governo? O que aconteceu nesse rolê todo que a gente não viu? Isso não foi respondido ainda pra gente. Pois eu apareço aqui no vídeo de hoje com uma resposta pra vocês, pelo menos é a resposta que eu acho. Isso aqui não é confirmado, isso aqui não é um spoiler, é só uma coisa que eu acho, entendeu? O Hopper sabia que a Eleven tava viva porque o Brenner contou pra ele. E o Brenner fez isso em troca da própria vida, em troca de uma fuga pra ele não ser preso. A gente tem que se lembrar que o Hopper, ele é o xerife da polícia de Hawkins, entendeu? Ele é a pessoa ali que tá no comando da polícia. E a gente viu muito bem o que aconteceu com a galera envolvida no laboratório, né? Lá no final da segunda temporada e tal. As coisas estavam começando a ficar muito difíceis pra essa galera do laboratório, né? Não é à toa que a gente tem a Kali na segunda temporada caçando os funcionários do laboratório, porque tá todo mundo debandando, todo mundo tá fugindo, justamente pra não ser preso. Então, se apenas alguns funcionários do laboratório estão tendo que se esconder, imagina o cientista responsável por tudo isso. O fato é, o Brenner precisava sair dali o mais rápido possível, e isso não aconteceria se ficasse um xerife ali no encalço dele, atrás dele a todo momento, sabe? Querendo satisfações e podendo jogar com ele. O Brenner trocando a Eleven pela própria liberdade criaria, talvez assim, o maior drama que Stranger Things poderia criar. Porque seria, como eu disse no começo do vídeo, como se o Hopper mentisse pra Eleven. E a gente sabe muito bem o que a Eleven acha de mentira, né? Friends, don't lie. O Brenner está vivo. O Hopper sabe disso. É o carro do Brenner, é a placa do carro dele. Ele é literalmente um dos maiores cientistas ali que os Estados Unidos pode ter, né? Ele tá trabalhando em segredo com o governo americano, ou seja, ele é uma pessoa de alto escalão, eu diria. E você não tem nenhuma notícia desse homem, você não tem nada, nenhuma menção dele. Em jornal, em qualquer coisa que relata pessoas mortas ou qualquer coisa assim, não teve esse destaque. Eles não fizeram isso com o Brenner. Sem falar que a linha do tempo ajuda muito a pensar que o Brenner está vivo, porque ele sumiu lá na primeira temporada, né? Em 1983. E aí, no ano seguinte, em 1984, a gente conhece o personagem Ray, que era um dos ex-funcionários ali do laboratório, né? Ele até mexeu com a Terry Ives e toda aquela coisa. E o Ray fala que o Brenner está vivo ali pra Eleven e pra Kali. E não acreditam nele, obviamente. I can help you find him. Find who? Brenner! I can take you to him. Papa is gone. No, he is alive. Do not lie to us, Ray. I'm not... E assim, eu já lanço uma pergunta pra você. Você acha que uma pessoa que tá sendo ameaçada de morte, que tá com 2 filhas pequenas dentro de um apartamento, porque o Ray tinha filhas, né? Deu pra ver ali na cena. Você acha que com as filhas do cara em jogo, ele mentiria na cara dura pra 2 meninas que têm poder? O cara conviveu com essas meninas. Ele sabe exatamente o que os experimentos são capazes de fazer. Então eu não acho que o Ray estava mentindo nessa cena. Eu não acho que os Duffers teriam escrito essa cena pra nada. E de novo, no mesmo ano, em 1984, uma coisa também que parece que ninguém se perguntou, os russos descobriram misteriosamente que existia um mundo invertido. Inclusive, eles sabiam até da existência do Demogorgon, porque na terceira temporada a gente viu que eles tinham jaulas do exato tamanho do Demogorgon. Como é que eles sabiam dessa informação? How big did you say that Demogorgon was? Big, 9 feet or so. Why? O Alexei explica pro Hopper, inclusive, que eles precisavam ir pra Hawkins pro portal funcionar por completo. Como é que eles sabiam dessa informação? Como é que eles sabiam de Hawkins, gente? É uma cidade do interior. Quem poderia, nesse universo de Stranger Things, assim, se vocês pudessem dar um nome, tirando Hopper, Joyce, Nancy, Jonathan, Steve e toda a galerinha lá do nosso grupo, se você tivesse que dar um nome, quem mais sabia do mundo invertido? Brenner. O Brenner era um cientista que tinha um projeto em Hawkins. Inclusive, o cara foi atacado por um
um Demogorgon. E misteriosamente, um ano depois que o Brenner some, os russos ficam sabendo do mundo invertido, ficam sabendo de Hawkins e ainda por cima do tamanho de um Demogorgon. E pra colocar a cereja em cima do bolo, no ano de 1985 a gente é apresentado pro tal de Americano, que seria uma pessoa muito importante, né? Vamos combinar que deve ser uma pessoa a ponto de você não querer matar, de você não querer mexer. Eu sei que tem muita gente que acredita, por exemplo, que o Hopper seja o Americano, mas o Hopper, ele é um xerife da cidade do interior que sabe um pouquinho do mundo invertido. Tipo, ele não tem informações científicas do negócio. Se você for parar pra pensar, o Hopper sabe ainda menos que um funcionário comum do laboratório, porque ele só sabe aquilo que convém a ele, né? Aquela briga lá envolvendo a primeira e a segunda temporada, e é isso. Entre um xerife de uma cidade pequena e um cientista renomado que trabalha pro governo, quem vocês acham que sabe mais informações do mundo invertido? Então é por isso que eu acho que o Americano é uma pessoa muito valiosa pros russos. E essa pessoa valiosa seria muito interessante em você manter em cativeiro, principalmente se ela é do país rival ao seu, né? No caso, Estados Unidos. Então é por isso que eu acredito que o Americano é o Brenner. Ele fez um acordo com o Hopper para que ele conseguisse sair vivo da situação, né? Sair sem ser preso, sem ser prejudicado. Algo aconteceu no meio do caminho que o Brenner foi capturado pelos russos. Eu não acho que ele foi contribuir propositalmente pros russos, porque assim, você gostando ou não, o Brenner é americano. Ele nunca seria contra o próprio país dele, entendeu? Então, em algum ponto de 1983 e 84, depois que o Brenner sumiu, ele foi capturado e talvez ele tenha dado as informações do mundo invertido na intenção de prejudicar os russos, né? Você pode inventar os detalhes que você quiser sobre o mundo invertido. Se os russos tentarem entrar lá e morrer nesse processo, não é culpa dele, entendeu? Ele falou o que era pra falar. Teve muita gente que já veio com a teoria de que o Brenner talvez pudesse falar sobre os experimentos pros russos, né? Pra eles irem atrás da Eleven e tal. Só que, aparentemente, os russos não sabiam da existência da Eleven em 85, né? Eles não faziam a menor ideia, não foi nem sobre ela. Foi sobre o portal, foi sobre o mundo invertido. Então eu acho que essa informação o Brenner não deu. E em troca dessa fuga toda do Brenner, foi dada a informação aonde a Eleven pudesse estar. E durante todo esse tempo o Hopper ficou em silêncio, né? A menina lá com trauma na vida dela e o Hopper mentindo na cara dura falando que o Brenner morreu. Ou seja, o grande choque dessa teoria, o grande tema que pode ser abordado na quarta temporada é que a Eleven talvez descubra, talvez não, eu acho que eu tenho certeza que ela vai descobrir, que o Hopper deixou o Brenner sair ileso dessa situação. A pessoa que mais traumatizou ela na vida saiu viva e impune de tudo isso porque o Hopper deixou. Isso tudo não é pra nada, gente. Isso vai ter que responder, vai ter que ter um mistério todo envolvendo isso aí. Então eu tenho certeza que vai ser muito chocante pra Eleven ficar sabendo disso tudo, porque vai ser um erro gigante por parte do Hopper, sabe? Justamente pelo tipo de pessoa que o Brenner é e pelo tipo de coisa que ele já fez. A única visão que a Eleven tem do Hopper é desse herói, né, que morreu ali se sacrificando no final da terceira temporada. A pessoa que salvou ela, que deu um lar pra ela, que adotou ela, também foi a mesma pessoa que mentiu na cara dela, deixando o homem que mais fez ela sofrer na vida sair impune, fazendo ela acreditar numa mentira por no mínimo uns 2 anos, né? Vai ir pra 3 na quarta temporada. E é uma coisa que liga a primeira e a quarta temporada, né? Liga essas duas coisas, que é algo extremamente necessário numa série, e você tem que explicar pontos que ficaram em aberto, como esses que eu mencionei, né? Do Hopper entrando no carro, achando a Eleven, os russos sabendo do mundo invertido e todas essas coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, né? Foi, como eu falei, uma paranoia gigante criada no WhatsApp por mim e pela minha amiga. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, sério. As pessoas precisam saber dessa hipótese, precisam saber dessa ideia. A quarta temporada tem tudo pra ser a melhor de todas, eu vivo falando isso aqui no canal. E uma coisa dessa ia contribuir muito pra ser a melhor temporada. Gente, olha o tamanho desse dramão, sabe? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!